É importante ressaltar, e a gente vai abordar melhor esse assunto mais para frente, nos pacientes que existem deficiência de maxila, é comum a gente ter, entre aspas, um falso nariz grande, né? Ou uma falsa giba no nariz, ou uma ponta do nariz caída. Isso é muito comum nos pacientes que têm a deficiência de maxila. Nos pacientes que têm deficiência de maxila, a gente deve pensar primeiro na cirurgia ortognática, de avanço da maxila, e aí, consequentemente, esse nariz vai modificar quase que automaticamente. Então, a gente sempre comenta, até brinca com os pacientes. Toda vez que se faz um avanço de maxila, o paciente ganha de brinde uma rinoplastia. Na verdade, a gente não faz nada no nariz, a gente não tem nem autonomia para mexer no nariz, como bucomaxilofacial. Nós temos dentro da nossa equipe cirurgia plástica que trata dessa área. Dentro, então, dessas situações que a gente comentou, dos pacientes que apresentam alguma alteração facial, e a procura, como a gente já falou, primeiro pela estética, essa paciente apresentava uma deficiência anteroposterior de maxila, que a gente consegue observar aqui na relação maxilomandibular, em que a maxila está um pouquinho para trás, um paciente de classe 3, portanto, em que a região toda paranasal estava bem apagada. O bigode chinês estava bem evidente e a ponta do nariz dessa paciente estava caída, obviamente ressaltando a giba nasal. Essa paciente não apareceu no consultório dessa maneira. Essa paciente foi primeiro procurar uma cirurgia plástica e foi realizada uma cirurgia plástica no nariz da paciente, né, em que foi um sucesso a cirurgia plástica, porém a correção da deformidade dentofacial ainda permaneceu. Então a paciente ainda ficou com uma estética prejudicada. Embora tenha resolvido a questão do nariz, que talvez fosse o foco número 1, ela depois que fez a cirurgia do nariz ainda estava descontente com o resultado estético. Por quê? Na verdade, apresentava uma deficiência de maxila. Veja que a região paranasal dela estava bem apagada, e principalmente uma paciente jovem, né, por conta de uma deficiência anteroposterior de maxila. Bom, resumindo, se essa paciente tivesse nos procurado com essa imagem anterior, provavelmente nós teríamos feito somente um avanço de maxila e essa paciente estaria resolvida no aspecto estético, no aspecto funcional e com o nariz muito bem resolvido. Como ela nos procurou nessa situação em que já tinha feito a cirurgia de nariz e não tratado, nós tivemos que aumentar a nossa cirurgia para conseguir dar um resultado estético-funcional desejado. Então, a princípio que seria uma cirurgia somente de maxila, passou por uma cirurgia de maxila e mandíbula para que a gente conseguisse um resultado estético-funcional. Então, essa aqui a situação inicial que apresentava, a situação em que ela se apresentou para nós no ambulatório e aí depois da cirurgia resolvida. Vocês vão conseguir observar bem isso na visão de perfil, em que a paciente apresentava ainda uma relação maxilomandibular ruim e ainda insatisfeita com o resultado estético. E na última foto a gente já consegue observar um preenchimento da região paranasal, nariz muito bem posicionado e a relação maxilomandibular também posicionada. Então, por isso a importância de a gente se ter em relação ao paciente que tem uma deformidade dentofacial e alguma alteração estética que chame mais atenção. Então, muitas vezes o paciente apresenta uma alteração de mento projetado, uma alteração do nariz projetado, quando na verdade existe um conjunto alterado, maxila e mandíbula alterada, que provavelmente, se você corrigir esses defeitos, automaticamente se autocorrigirão os outros defeitos estéticos da face desse paciente, né? Então, a paciente hoje é bem estabelecida, com uma oclusão bem estável e com uma relação estética satisfatória. Da mesma forma, essa paciente apresentava uma relação de classe 3, ou seja, a maxila estava deficiente, mas essa paciente já havia feito uma cirurgia de nariz e havia feito uma cirurgia de desgaste na região mentoniana. Não chegou a fazer uma cirurgia de mentoplastia, só foi feito um desgaste na ponta do queixo, né, e foi feita uma rinoplastia. E assim, essa paciente apresentava ainda uma deficiência anteroposterior de maxila, em virtude da deficiência da deformidade dentofacial. Então, junto com a deformidade dentofacial, nós temos que avaliar as condições de nariz e mento para que esse paciente primeiro faça a cirurgia ortognática, a correção da posição dos maxilares e finalize, se houver necessidade, posteriormente, a cirurgia plástica de rinoplastia e mentoplastia, se houver necessidade. Sendo que a mentoplastia dentro da cirurgia ortognática já é resolvida, exceto, e alguns colegas fazem a cirurgia de rinoplastia também.
Dentro da bucomaxila, dentro do nosso time de tratamento, nós fazemos a parte da cirurgia ortognática e um cirurgião plástico faz a parte da rinoplastia. Então, essa paciente necessitou também de uma cirurgia combinada, por esse motivo, para que a gente não tivesse um prejuízo estético mais importante, já operada. E aí, a paciente no pós-operatório, com uma oclusão estável e com um efeito estético mais agradável, mais condizente com a face do paciente, mesmo tendo feito primeiro a rinoplastia e a mentoplastia. Todas as especialidades odontológicas estão envolvidas nesse tratamento. Como eu falei em outro momento, não adianta deixar um protético resolver a deformidade, não adianta isoladamente um ortodontista resolver a questão. Requer-se sempre um tratamento multidisciplinar. Seja exato o momento de colocar implantes, seja exato o momento de se fazer as cirurgias odontológicas, de sisos e a cirurgia ortognática. Então, exemplificando, um paciente que vem de um clínico com uma deformidade dentofacial, primeiro tem que ser restabelecido a saúde bucal desse paciente, saúde periodontal, restauração de dentes, tratamentos endodônticos e tudo mais. Paramos por aí, porque esse paciente provavelmente vai precisar de um tratamento ortodôntico para reposicionar os dentes dentro das bases ósseas. Depois de feito o tratamento ortodôntico, esse paciente vai para a cirurgia ortognática. E por último, esse paciente vai ser submetido a implantes dentários e próteses dentárias. Então, existe uma sequência lógica para que a gente consiga tratar esse paciente de tal maneira que a gente não cause nenhum prejuízo. Por exemplo, se você tem um paciente que tem uma ausência de algum dente e você coloca um implante antes de colocar um tratamento ortodôntico, o tratamento ortodôntico já vai ficar limitado por conta da presença daquele implante, porque o implante não movimenta com o aparelho ortodôntico, nem o aparelho móvel, nem o aparelho Invisalign, nem o aparelho fixo, não vai movimentar. Então já prejudica se porventura o ortodontista precisar fazer alguma movimentação dos dentes vizinhos ao implante, vai ficar bastante restrito esse movimento, porque já tem um implante presente naquela região. Da mesma forma, por exemplo, se esse paciente tem os sisos presentes, se esse paciente tem os terceiros molares presentes na arcada, ou inclusos, eles devem ser removidos antes da cirurgia ortognática, com pelo menos 6 meses de antecedentes da cirurgia ortognática. Por quê? Porque as osteotomias, principalmente na mandíbula, passam exatamente onde se posicionam os terceiros molares. E quando eles estão presentes durante a cirurgia, a gente pode ter uma fratura desfavorável e pode ter uma complicação transoperatória desfavorável, sendo que essa complicação poderia facilmente ser evitada se fosse já realizada a cirurgia dos sisos. Então a gente sempre recomenda que se o paciente tem os terceiros molares presentes e é um paciente que vai para a cirurgia ortognática, é recomendável que primeiro se extraiam os terceiros molares dos pacientes com no mínimo 6 meses de antecedência da cirurgia, para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência.